Evangelho, ele vem do grego angelon, que quer dizer eu anuncio. Depois do grego vem o latim, que é evangelion, que quer dizer boa notícia, boa mensagem, boa nova. Por que essa ligação? Porque quem trouxe para nós essa boa nova foi Jesus. Qual foi a boa nova que ele trouxe? Jesus, ele desmistificou aquele Deus que castigava, aquele Deus guerreiro, aquele Deus tribal, e trouxe para nós um Pai amoroso, misericordioso, um Pai que ama todos os seus filhos e não castiga. Não é? Então Jesus veio nos trazer esse Deus que é um Deus universal. Curioso que até hoje a gente vai falar para uma criança, a gente fala, cuidado que Deus castiga. Isso, e Deus não castiga, nós sabemos disso. Né? Sim, Deus nos ama, nos orienta. Né? Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, não lembro de cabeça o capítulo, que diz assim, é uma das informações de um espírito, ele diz assim: vós que sois mau, quando seu filho pede um pão, você dá uma pedra? Evidentemente que quando nossos filhos pedem um pão, o que nós fazemos? Além de darmos o pão, ainda passamos a manteiguinha. Sim. Não é? Sim. Nós que temos todas as nossas imperfeições. Aí imagine Deus. Né? Confiar em Deus, ter fé. Quando nós pedimos para Deus, nós pedimos um pão, com certeza Ele vai nos dar o pão, vai nos dar aquilo que nós realmente necessitamos. E através do Evangelho no Lar, nós trazemos Jesus para realmente Ele fazer parte da nossa vida. Vamos dizer assim. Então, você trazendo Jesus aí, né, para a base. Então, o Evangelho no Lar, ele não é uma criação espírita? Não, não é. Não é. Vamos lá. Então, assim, só para que nós tenhamos a sequência do Sim. entendimento, então vamos falar um pouquinho quem é Jesus. Né? Então, repare que eu não estou colocando a pergunta no passado. Quem foi Jesus? Quem é? Por quê? Porque Jesus nunca foi embora. Ele está sempre conosco. Ele mesmo disse, quando 2 ou mais falarem em meu nome, lá eu estarei. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Mas Jesus, para muitos, Jesus, pelos historiadores, Jesus foi aquele homem que dividiu a era antes de Cristo e depois de Cristo. Se nós falarmos só nisso, não é pouco, é muito. Por quê? Porque, veja bem, sendo você de qualquer religião que seja, espírita, católico, evangélico, se não tiver religião nenhuma, ateu, e for um estudioso que estuda a linha do tempo, você não tem como não falar em Cristo. Tá certo? Então vamos para o seguinte, eu tenho um professor de história que ele é ateu. Ele chega e fala assim, Brasil foi descoberto em 1500 depois de Cristo. Ele vai ter que falar em Cristo, mesmo ele acreditando ou não. Ele fala assim, Moisés viveu 4.000 anos antes de Cristo. Né? Então, parece ser pouca coisa, mas não é. Repare o legado que Jesus deixou na terra. Não é? E, para muitos religiosos, Jesus é o Salvador de almas. Para os povo hebreu, os judeus, aí eu vou falar o foi, porque lá em Jerusalém, Jesus era, né, foi um revolucionário, não é? Que realmente atrapalhou vamos dizer assim, a conduta deles, a vida boa deles e tal. Os poderosos ali se sentiam incomodados. Exatamente, se sentiram incomodados, né? Então fomentou no povo todo aquilo que nós já sabemos da história de Jesus. Mas e para nós espírita? Quem é Jesus? Para nós espíritas, Jesus é um educador de almas. Por que ele é um educador de almas? Porque ele vem nos ensinar
como devemos caminhar em direção a Deus e, consequentemente, na nossa evolução espiritual. E, mais importante, ele faz com que nós caminhemos nós mesmos para a nossa evolução, ou seja, entre aspas, para a nossa, como disse, salvação. Qual é toda, assim, a imperfeição que nós temos? Nós fizemos tudo que foi de maldade com Jesus, um ser humano que tem, tudo. Nós mentimos, caluniamos, agredimos, humilhamos, né? E ele foi crucificado dentro de uma mentira, uma fomentação, e que infelizmente existe até hoje, né? Nós acreditamos muito mais no mal do que no bem. Assim, as pessoas vêm e falam para você de uma pessoa mal, você já fica com o pé atrás com ele e tal. Jesus fizeram isso também. Cuidado com ele, ele é mentiroso, ele não curou ninguém não, esse cego não era cego, faz parte para o pessoal entender do timinho dele, da turma dele. Não é? E é interessante que você falou, né? Que às vezes alguém fala de um aspecto negativo de alguém em comum nosso, a gente não esquece. Agora, quando tem um elogio que às vezes já é raro, a gente não leva tanto em consideração, né? Eu tenho aqui uma historinha fica à vontade, para representar bem isso. É assim, um rapaz, ele recebeu um e-mail: olha, a sua mulher está te traindo, eu vou te falar onde foi, ela está traindo você, foi sábado à tarde, 3h da tarde, ela estava com fulano assim, assim, assado. Ele viu o e-mail e falou: pô, esse e-mail está errado, né? Ele errou o dia, não foi no sábado. Sábado, ela estava comigo no aniversário do meu sobrinho. Então, repare que é o seguinte, ele deu crédito na mentira que ela está traindo, mas que não era aquele sábado, porque sábado ela estava com ele. Então, ele achou que podia ser outra data. Outra data, outro dia. E não que aquilo era uma mentira no completo. Sim. Percebe? Sim. Então, assim, nós temos essa imperfeição, esse tipo. Então, assim, nós não evoluímos tanto em relação da época, nesse ponto, de Jesus. As pessoas vêm e fomentam uma coisa a ponto da sociedade local escolher o ladrão, né? Exatamente. Né? Há um caso, Maria de Nazaré, no livro Maria de Nazaré, que quando Jesus vai preso, eu fiz um trabalho sobre quando Jesus foi preso. Então, o que aconteceu em torno de Jesus, né? E todo mundo fala: pô, mas como é que Jesus foi preso? Um homem tão bom, tal. Imagina um vizinho seu for preso, que ele é uma pessoa boa, tal. Você vai entender, mas como? Uhum. O que ele fez? É a primeira pergunta. E Maria não entendia porque Jesus foi preso. Então, ela começou a orar muito com Deus, né? Começou a orar muito com Deus. E quando veio o julgamento entre Jesus e o ladrão, né, que era o Barrabás, ela falou: oh, meu Deus, muito obrigado, Pai. Meu filho agora vai ser livre. Porque não é possível, né? Comparar Jesus com Barrabás e tal, ela pensou, né, e tal, ele vai ser livre. E não foi. E não foi. Então aí ela ficou assim, desapontada com Deus, vamos dizer. Por isso que ela chega na quando eles falam: aqui está a sua serva, meu pai, e tal. Naquele momento que ela realmente entende tudo. Mas ela também não entendia. Interessante. Né? Interessante isso, né? Então, agora nós estamos falando de Jesus. Repare que nós estamos falando de Jesus até agora. E esse homem maravilhoso, né? Que foi um espírito evoluído, o maior espírito evoluído que passou pela Terra, e foi um presente de Deus para a humanidade. O maior presente que Deus deu para nós, a humanidade, foi Jesus. Porque Jesus, ele veio nos trazer um norte, né? Veio nos orientar onde nós temos. Então, tem na questão 625 que pergunta: se já passou pela terra algum homem em que nós podíamos seguir de guia o modelo? Os Espíritos falam duas palavras: vede Jesus. Olhe Jesus. Agora, repare que nessa pergunta tem guia e modelo. Guia é aquilo que nós seguimos cegamente, vamos dizer às vezes. Por quê? Sim. Se você vai passear numa trilha,
Você tem que ir com guia. Se você for sem guia, você vai se perder, porque você não tem o conhecimento. Então, a nossa vida, se você não tem o conhecimento do Evangelho de Jesus, você fica um pouco perdido. E o guia é aquele que conhece bem aquela área. Isso. Né? Aí você vai segui-lo. Não é isso? Então, Jesus é o nosso guia, através de seus ensinamentos, através do seu Evangelho, seus exemplos. Modelo. Porque modelo é tudo aquilo que nós queremos imitar, copiar, fazer. Então, Jesus realmente é o nosso guia e o nosso modelo. O Evangelho no lar. O Evangelho. Ele diz assim para Pedro. Olha que interessante. Ele fala assim para Pedro. Pedro, a paz do mundo começa sob as telhas onde nós nos acolhemos. Então, começa sob as telhas onde nós nos acolhemos. Ora, a paz do mundo inicia-se dentro do nosso lar. Bem claro isso. Mas repare outra coisa. Eu queria chamar a atenção de quem está nos assistindo, vendo. Que isso é uma afirmativa de Jesus. Não é um ensinamento em que eu tenho entendimento, você pode ter outro entendimento, outro tem... não. Aí não há entendimento. Não cabe interpretação aí, né? Exatamente. É uma afirmativa. A paz do mundo começa sob as telhas onde nós nos acolhemos. E ele diz assim, Pedro, se nós não conseguimos viver em paz entre quatro paredes, como levar a paz para as nações? Se eu não vivo em paz no meu lar, como é que eu vou levar a paz para o meu serviço? Para a casa espírita que eu trabalho, ou para a igreja que eu trabalho, ou para o culto para onde eu vou. Repare que os ensinamentos de Jesus, nós não estamos falando de religião, falando de Jesus, entende? Né? E é curioso que quando a gente vê uma guerra entre dois países, a gente esquece que é dois homens que estão ali. Isso. Bastaria que um dos presidentes, um dos líderes ali não quisesse guerrear... É como se fosse uma guerra, uma briga dentro de casa com o irmão. É o mesmo conflito de ego, de orgulho, de egoísmo, só que em maior proporção, né? E tem mais uma coisa. Nesse caso aí, eles estão se matando sem saber o porquê. E não são eles que estão de linha de frente também, né? Falaram que ele era meu inimigo, então ele é. Não tem nada a ver. Não é? E depois, Jesus continua assim e fala assim, Pedro, por que não, em volta da mesa, a mesa que nós recebemos o pão de cada dia de Deus nosso Pai, por que não em volta dela sentarmos e conversarmos sobre a paz e a felicidade? É uma proposta, né, que ele põe. É o Evangelho no lar. Por que não falar de paz? Ele fala de paz, já falou, e de felicidade. Repare que a felicidade e a paz nós buscamos tudo fora de casa. Sim. Buscamos na praia, na montanha, não sei o quê, e aquilo está dentro do nosso lar. Quais benefícios ela já vai conseguir perceber, assim, iniciando esse evangelho no lar? Então vamos lá. Por que no lar? Porque o lar é uma instituição divina. É uma instituição criada por Deus. Por Deus. Por quê? O lar, nós estamos na Terra, agora vamos pegar a visão espírita da doutrina espírita. No lar, nós estamos na Terra para evoluir o nosso espírito, aprendendo a amar. Né? E nós estamos numa família, evoluindo, amando ou como pai, ou como mãe, ou como irmão, ou como irmã, ou como avô, ou como avó. Não é isso? Uhum. E repare que o lar, ele nos dá todas as possibilidades para podermos praticar as nossas virtudes. No lar você tem a chance de praticar a compaixão, praticar a humildade, praticar a fraternidade, praticar a paciência com aquele pai difícil, com aquela mãe difícil, ou com o irmão, né? Quantos de nós já dissemos ou ouvimos? Tenha paciência com o papai. Papai é uma pessoa maravilhosa, lutou, trabalhou tanto para nos educar, para nos dar o melhor que nós temos. Mas ele é assim mesmo.
Mamãe também, você sabe que não pode mexer nas agulhas da mamãe. Uhum. Não mexa nas coisas dela. Sabe que ela gosta das coisas tudo arrumadinha. Né? Então, paciência. E mais. Por que nós estamos falando que o lar ele é uma instituição divina? Porque a primeira imperfeição, ou se quiser usar vício, que ele vem eliminar é o egoísmo, que é a desgraça da humanidade, de acordo com o próprio Emmanuel. Né? Então, por quê? Porque na família não existe o eu, existe o nós. Nós fazemos, nós construímos, nós lutamos, nós. Quando há o eu, o egoísmo, sempre há aquelas divergências. Geralmente a pessoa que é mais egoísta, ela tem mais dificuldade em viver junto, em harmonia. E repare que está na educação dos nossos pais, né? Ó, pega um pacote de bolacha e fala, divida com o seu irmão. Pode dividir. Ah, não. Não, pode dividir. Ou você divide, ou ninguém vai comer bolacha também. Né? Mas o meu irmão quer tudo para ele, não sei o quê. Repare que se um é egoísta mais que o outro, começam as divergências. Mas a educação dos nossos pais estão sempre virados para isso. Para a fraternidade, a compreensão, o amor. E nós dizemos muito assim, pô, mas como é que pode? Irmãos são da mesma família consanguínea, mesma educação e são tão diferentes. Por quê, né? Por quê, né? Por causa do espírito, nós sabemos disso. Aí nós estamos entrando em outro mérito, mas por causa do espírito. Né? Por causa nós vemos para nos amarmos e realmente honrar com os nossos compromissos com aqueles espíritos que nós temos. Agora você me perguntou a vantagem do Evangelho no lar. Isso. Primeira coisa, a vantagem do Evangelho no lar, você traz Jesus para o seu lar. Então, você que está me assistindo, não tenha receio de fazer o Evangelho lá, que você não vai trazer espírito maligno para o seu lar. Não vai. Quem está garantindo? Não sou eu, é Jesus. Porque ele disse, quando 2 ou mais falarem em meu nome, lá eu estarei. Porque aí, quando a pessoa fala assim, uma reunião espírita, já pensa que vai... Pensa que vai ter espírito maligno, não. Então, Jesus estará lá com seus mensageiros. Certo? Então, primeira coisa é essa. Segunda, é unir a família. Quando nós vamos falar como é o roteiro do Evangelho, quando você for fazer o Evangelho no lar, convidar a sua família, convide-os, principalmente as crianças. Traga todos que você tiver na sua casa. Né? Os avós, com quem você morar. Convidar todo mundo ali. Todo mundo. As crianças. O papagaio, o cachorro, tudo. O gatinho, tudo. Não tem problema. Ô, Gerônimo, e a questão do... E outra coisa, o hábito. Você adquire o hábito. E nós só sentimos falta daquilo que nós temos o hábito de fazer. Depois eu vou falar por que esse hábito. Nós criamos esse hábito do Evangelho no lar. E aquelas pessoas assim que dentro de casa são pessimistas, mal-humoradas, às vezes fica vendo vídeos e coisas de tragédias. Isso traz uma atmosfera negativa para o campo espiritual da casa? Afeta, fica mais pesado, como o pessoal fala? Não só espiritual, como também material. Interessante. Né? O Evangelho no lar, ele faz uma asepsia no nosso lar. Faz uma asepsia. Ele limpa todas as paredes, todos os móveis, todas as roupas, todos os alimentos. Que nós sujamos com os nossos maus pensamentos, com a nossa cólera, com aquilo que nós temos de mágoa, de raiva. Assim como nós sujamos a nossa casa com os nossos sapatos, materialmente, existe um monte de vejas para limpar a nossa casa, milhares de vejas, né? Nós sujamos também mentalmente. Então, assim, nós sujamos com pensamento negativo. Né? Então, você perguntou a parte espiritual. Sim, mas a parte material também. Material Por quê? Também. Porque o nosso pensamento é matéria. O pensamento é matéria. Né? Já cientificamente comprovado. Então, ele penetra em todos o que está nas paredes, nos móveis, como eu disse, na roupa, na alimentação, em tudo.
E o Evangelho no Lar, como nós estamos desde o começo fazendo a oração, nós vamos explicar como é que faz, a oração do Evangelho, começamos a fazer a oração, né? Então ele começa a trazer só pensamentos positivos. E começamos a falar de Jesus. Jesus está no nosso lar com os seus mensageiros. Então está fazendo uma asepsia no nosso lar, limpando tudo que nós sujamos com os nossos maus pensamentos. O que é mau pensamento? É você teve uma discussão no trânsito, ou onde for, chega em casa com aquela mágoa, né? Ou discute com o porteiro, enfim. Chega e fala para as mulheres, hoje eu não estou bem, então, não é isso? E além de chegar em casa, eu estou aqui falando agora, vai assistir aqueles programas que só trazem violência, só trazem más notícias, né? E aí você vê uma má notícia de uma pessoa, de alguém que invadiu, não vou falar que o programa, evidentemente, mas que invadiu uma casa, fez refém, fez isso, fez aquilo, aí você pensa assim, olha só que pensamento, se eu pego essa pessoa, então, o bandido, né? Se eu pego o bandido. Aí ele começa a pensar mal o que ele fazia e tal. O que ele fez? Impregnou todo o lar dele com esse mau pensamento. Esse pensamento de revolta, que não tem nada com ele, mas tem o pensamento. Então o Evangelho é uma das... E ele já está entrando, tá entrando em sintonia ali com... o pensamento, ele já entra em sintonia com outras pessoas que pensam igual. Os outros espíritos, né? Que entram e pensam mal, exatamente. Sentimento de vingança, de ódio. Você abre o canal para isso. O roteiro de como fazer o Evangelho no lar. Aí seria interessante para você já explicar o porquê desses tópicos, né, que é aconselhado. Então, no primeiro item tá assim, escolha um dia e horário fixo mais conveniente da semana para não ser interrompido. Por quê, né? Então, vamos lá. Por que você vai escolher um dia e um horário? Você vai escolher quarta-feira, 9 horas da noite. Eu faço domingo às 7 horas da noite. Por quê? Porque você vai... A pessoa só não pode escolher quarta às 7, né? Porque ela tem que estar assistindo aqui. É o nosso podcast, exatamente. Para que você tenha disciplina. Certo. Quando você escolhe um dia, um horário, você além de se disciplinar, você vai criar o hábito. Então, vou dar um exemplo. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Então, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Esse dia, o horário, procure ver quais são os dias que está a maioria dos familiares na sua casa. Não é? Para poder reunir todos. E o dia melhor é o dia que for melhor para a família, né? Para a família. Não interessa a data, horário, né? Não interessa a data, horário, nada. Né? Se todo ficar naquele dia... mas se você convida A ou B da sua família e ele não quer, não tem problema. Não tem problema. Porque quando ele perceber que ele está lá e todo mundo está falando de Jesus, tá? Ele já vai querer saber. O que é o Evangelho lá? O que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo isso, falando aquilo. Ele vê orar o Pai Nosso, vê essas coisas. Isso é normal. Os bons exemplos são seguidos. Às vezes, se forçar muito é pior, né? Não, o Evangelho lá não é para isso. É para unir a família e não desunir. Então, você convida. Então, escolher um dia, um horário para nós nos disciplinarmos e criar o hábito. Quando nós criamos o hábito, nós sentimos falta quando nós não fazemos. Sim. É isso. Por isso, nós escolhemos o dia e um horário. Tá perfeito, bem? Perfeito. O segundo tópico diz assim, para colocar uma jarra d'água para ser fluidificada no momento do Evangelho. O que seria essa água fluidificada? Vamos lá. Então, assim, você, quando fazer o Evangelho, se quiser... tudo que nós vamos falar, nós temos uma sequência e algumas coisas são sugestões. Se eu não colocar a jarra d'água, não é Evangelho no lar? Não tem nada a ver, é Evangelho no lar, né? Então, sugestão. A pessoa pergunta, pode colocar uma jarra d'água? Coloque. Coloque uma jarra d'água. Essa água vai ficar fluidificada. E o que é água fluidificada? É a água, você, entre aspas, entre que os espíritos do benfeitor colocam os remedinhos ali para nós. Porque eles sabem tudo das nossas necessidades. Perfeito. Tá certo? Se você tiver uma pessoa enferma na sua família, você coloca uma garrafinha separada para ela. Tá. Acabou o Evangelho, todos vão tomar um pouquinho daquela água da jarra. E aquela garrafinha vai ficar para aquela pessoa que está enferma. Todo dia de manhã ela vai tomar
um copinho, um cálice de água dessa água. Perfeito. Para atingir aqueles órgãos mais necessitados que ela precisa. Porque a espiritualidade já sabe o que a necessidade, né? Isso, é água fluidificada. Tem médio que vê, eles colocarem tem vários remédios, várias cores, amarelo, verde, vermelho. Eles colocam. Eu nunca vi, não tem. Mas tenho fé e sei que é. Eu uso muito em casa água fluidificada. Perfeito. Né? Então, o terceiro tópico de sugestão é para, no Evangelho, iniciar com uma prece espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais. Isso. Então vamos lá. Então você já escolheu o dia, o horário, vai iniciar, colocou sua jarra d'água, colocou sua garrafinha d'água, em qualquer lugar que tiver na sala, onde for, tá? Aí você vai começar a iniciar com uma prece. Seja a prece que for. Não precisa ser uma prece decorada. Não pode ser, não precisa ser. Pode fazer o Pai Nosso, pode fazer a Ave Maria, ou uma simples prece. Senhor meu Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso de reunirmos a família em vosso nome. Assim seja. É uma prece. Entendeu? Então, as pessoas que preferem fazer a Ave Maria ou o Pai Nosso, pode fazer. Não tem problema nenhum, tá bem? Perfeito. Aqui está falando assim, ó, comente com os demais participantes sobre o assunto lido, aproximadamente 15 minutos ali, evidenciando o ensino moral. Mas depois que você leu o Evangelho. Aí. Então, aí qual livro? Vamos lá. Certo. Muito bem. Você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que nada mais é do que o Novo Testamento. Quem tem uma Bíblia, quiser ler o Novo Testamento, pode ler. Só que no Evangelho ele já vem mais explicado, é mais fácil de entendimento. Então, como é que você tem um aqui? Aqui, ó. Aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui. Se quiser mostrar, onde? Mostra para a câmera lá. Okay. O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você vai começar o seu Evangelho, você vai começar pelo capítulo 1. Porque o que é o Evangelho, como ele perguntou? É o estudo da vida pública de Jesus. Jesus nosso lar. Então, eu não devo começar pela introdução, pelo prefácio? Não. É aqueles que dizem, abrir ao acaso. Isso não vão ver. No Evangelho no Lar, você tem que começar pelo capítulo 1. Tá? O prefácio, né, a introdução, devemos ler, para que nós, estudando, saibamos o que é escribas, o que é sinagoga, o que é saudiceu, o que é essênios, o que é publicano, que lá vai ter. Sim, o objetivo da obra, né? E o objetivo. Então, tá certo? Então você abre o livro no capítulo 1, lê um trechinho e marca com a caneta ou com o lápis. E você vai fazendo sequencialmente. Capítulo 1 até o capítulo 28, que é na oração dominical, que é o Pai Nosso. Terminou o Pai Nosso, você volta no capítulo 1 outra vez. Vai indo. Eternamente. E é um trecho, né? Não precisa ser, não é um capítulo por reunião. Não é um capítulo, é um trecho. Um trecho você pode marcar o que for, 2 parágrafos, o que for, marcou. O que é importante disso, que nós sugerimos, é fazer sequencial e não aleatório. Por quê? Porque aleatoriamente, eu te garanto, aí sou eu, Jerônimo, que você não vai ler o livro inteiro. Por quê? Porque ninguém abre aleatoriamente na primeira página e muito menos na última. Não abre. Né? Então, quando você abre aleatoriamente, você abre assim. Você abre assim. Entendi. Você abre assim. Porque vamos supor, passou ali um ano, o tempo que for, as semanas. Se pega sequencial, você tem certeza que você não pulou nenhum ensino. Isso que eu ia falar. Se fica aleatório, às vezes a gente acaba não. E como Kardec era um professor, então o livro Evangelho segundo o Espiritismo também ele é didático. Então, se vocês repararem, você tem o nome do capítulo. Sede perfeitos. Aí vem lá. Dever, né? Virtude. Virtude de um homem virtuoso. Por quê? Porque essas subdivisões é que vai completar o capítulo. O homem de bem. O homem de bem, como é que você vai ser perfeito. Percebe? E o segundo capítulo sempre vai ser consequência do primeiro. Sempre você vai estudar. Sim.
Tá certo? Isso é muito importante nós termos. Quando eu sugiro para alguém, Geraldo, eu sugiro assim, porque eu gosto do aspecto de abrir aleatório, porque às vezes é o que a pessoa está precisando. Então, o que eu sugiro às vezes, né? Quando algum amigo, tô passando por uma situação difícil, eu queria entender mais e tal, e eu vejo que a pessoa está numa situação ali complicada, eu penso assim que a espiritualidade, ela conduz às vezes. Então, eu sugiro assim, ó, as primeiras semanas, você abre aleatório. Porque aí geralmente vai vir exatamente o que a pessoa, aquele consolo nas palavras, né? Parece que tem um peso maior da pessoa sentir que ela está amparada, né? E aí depois eu concordo e gosto dessa questão de ir seguindo o sequencial para que não fique nenhum ensino, né? E se você abrir aleatoriamente, por exemplo, e vir o duelo? Sim. E você acabou de brigar com o seu irmão, como é que você faz? Então, aí o que tá explicando aí do duelo é algo positivo então, sobre o duelo, não é? Então, mas a pessoa vai entender isso. Entendi. Percebe? Entendi. Então, por que nós falamos não aleatoriamente? Porque aleatoriamente o livro ele vai ficar viciado. Vai ficar viciado. Não tem como. Você faz isso, ele vai ficar viciado. Aí o que acontece? Depois de um certo tempo, você vai abrir, aparece lá, bem-aventurados os pobres de espírito. Né? O que deve entender para o pobre de espírito? Quem se elevar será rebaixado. Aí da outra vez vem, quem se elevar será rebaixado. Aí você comenta com a família, puxa vida, eu acho que eu estou muito soberbo, eu estou muito orgulhoso, porque só aparece isso para mim. Os espíritos só mandam isso. Já faz 3 vezes que aparece isso. 3 vezes que fala assim, a praticar a humildade, a fé e a caridade. Foi, mas eu levei a cesta básica ontem lá no centro. Como é que está falando da fé e caridade aqui hoje para nós? Percebe? Sim. Então, não é através disso que os espíritos vão informar para nós. É através da oração, através da nossa fé, através do nosso pensamento. Isso aqui, se você fala, ó, você tem um evangelho, abre no capítulo 1 e vai lendo. Vai lendo. Fala assim para a pessoa, vai lendo o capítulo 1. Porque no capítulo 1 tem muita coisa de Jesus aqui já. Muita. Sim. Não tem nada aí que seja inútil, né? Inútil, exatamente. Exatamente. Tudo vai ser tudo vai ser um afago, vai ser um ensino moral do início ao fim. E se a pessoa é seu amigo, aí você bater um papo com ele e vê qual o problema que ele tem. Qual o problema? Aí você oriente, vê, conversa e tal, pede para ele fazer oração, né, para o mentor espiritual dele, ou para o anjo de guarda, se ele usa como anjo de guarda, enfim. Perfeito. É fazer isso, entendeu? E o evangelho seguir na sequência. Porque aí você vai estudando a verba pública de Jesus e vai vendo. E vai entendendo. Sim. Né? E nessa outra questão que diz assim que tem que ser um período curto, uns 15 a 20 minutos, e evidenciando o aspecto moral. Por que isso? Vamos lá. É assim, você lê um trechinho, tá bem? Aí você vai perguntar o que eles entenderam. A família, quem estiver ali com você. Entendeu? E o que eles entenderam, mesmo que não seja um aspecto moral, você tem que ouvir e aceitar. Não discutir nunca. Porque ele teve um ponto de vista dele, você tem o seu e tal. E é para isso. Aí nós vamos perceber que cada um tem um ponto de vista. E aí já começa a ter um negócio chamado respeito pelas diferenças. Não é? Perfeito. Nossa, poxa vida, eu tive essa visão, fulano teve... Você viu Você pode até comentar depois, você viu a Robertinha com 10 anos, você viu a visão dela que teve do Evangelho, menino? Uhum. Não é? Então, para nós começarmos... Então, o Evangelho, ele traz isso para nós, vamos lá. E não usar desse momento para DR. Discutir os problemas da família naquela hora. Exatamente. E também não dá lição de moral. Sim. Não é para isso. E outra coisa, também não tem mediunidade. Não existe isso no Tipo assim, a pessoa está lendo ali, caiu o orgulho. Aí fala, essa é para você. E não. É tudo para nós, né? Para nós. A família é nós, lembra que eu falei no começo? É nós. Não é? Então, é isso. Tá certo? Bom, depois que você leu o Evangelho
E aí você perguntou para as pessoas, tal, cada um deu ponto de vista. Se você estiver sozinho ou sozinha, você pega uma frase ou uma palavra e marca e reflete sobre essa frase. Né? Amar o próximo como a si mesmo. Mas o que Jesus quis dizer isso? E fica matando na sua cabeça. Não tem problema nenhum, não. Eu não entendi, também não faz mal. Depois que você vai estudando outros capítulos, você vai entender. Entendeu? Você vai tranquilo. Né? Aí você, né? Então, você fala assim, puxa, mas o que ele quis dizer esse 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o seu amor, todo o seu coração, todo o seu entendimento. E o segundo, equivalente a esse, amar o próximo como... Ué, mas são dois mandamentos diferentes, porque ele é similar ao outro. O que ele quis dizer isso? Aí não tem ninguém para ela conversar, a pessoa ali... Se ela não tiver, não tem problema. Depois ela pode conversar com um amigo, pesquisar, ver. Isso é importante. Porque o Evangelho lá, por isso que é o estudo da vida pública de Jesus. Para que nós possamos estudar, para nós aprendermos, para poder colocar em prática e melhorar esse mundo. E o interessante é que todo capítulo tem ali um trecho do Evangelho, depois o próprio Kardec traz a informação dele ali, do resumo do ensino daquilo, e no final de cada capítulo tem instrução do Espírito. Isso. Então, a gente lê ali, ficou com dúvida, mas no final do capítulo tem os benfeitores sobre o assunto. Então, isso. Tem uma experiência dele como vida aqui na Terra. Sim, sim. Tem vários. Então a gente nunca está sozinho, né? Nem em companhia espiritual e nem no ensino, né? Exatamente. Porque a gente tá estudando com os espíritos que trouxeram... Sempre. Né? E depois então que você leu o Evangelho, entendeu? Aí nós vamos para as... Isso, aí depois é assim, ó. Em seguida, faça uma rogativa a Deus, a Jesus e aos espíritos do bem, em favor da harmonia do lar, aos espíritos encarnado e desencarnado, e em favor vibração que ele fala. Vibração, em favor da paz da Terra, né? Isso. Bem, vibrar, então vamos lá. Nós escolhemos o dia e um horário. Isso, ó, teve o dia e o horário, separamos a jarra com água, fizemos uma prece espontânea, pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, lemos um trecho seguindo do primeiro capítulo em diante, um trechinho, comentamos com os familiares ali, cada um falou o que entendeu, evidenciando o aspecto moral. Aí vai finalizar, faz uma vibração, o que seria? Faz a vibração. Vibrar é nós levarmos os melhores pensamentos que nós temos para as pessoas que mais necessitam. Amar o próximo como a si mesmo. Porque, apesar de todas as nossas dificuldades, e todos nós temos, mas há pessoas em situações piores que a da gente. Não é? Tá certo? E então você vai vibrar. Então você vai fechar os seus olhos e vai falar assim: vibro para os meus irmãos que estão nos hospitais, que estão doentes, enfermos. Que Jesus alivie suas dores, seus familiares. Vibro pelos moradores de rua, que encontrem um lugar hoje para dormir ou para se alimentar. Vibro por meus irmãos refugiados de guerra, que não encontrem fronteiras, mas encontre um lugar onde sejam amparados e acolhidos. Vai lembrando, vibro, se você tem um parente que desencarnou há pouco tempo, vibro pelo meu filho ou pelo meu pai, para que ele esteja bem no plano espiritual e que esse meu pensamento de amor chegue até ele. Deixa eu te perguntar, dentro dessas vibrações, você falou, né, sobre a questão dos refugiados e tal. Uma notícia que chocou bastante o pessoal é essa questão do terremoto, né? Isso. Teve terremoto, muitas pessoas ali faleceram, né? Isso. É um momento que pode ser colocado na vibração para que a espiritualidade ampare. Ampare e receba esses irmãos que chegaram, que desencarnaram nessa situação. E é benéfico? É uma ajuda real? Com certeza. Chega a todos esses espíritos, né? Mesmo se ele estiver aqui ainda atordoado, não sabe o que aconteceu ainda, quando você fala, leva esse pensamento a eles, todos eles recebem. Porque o nosso pensamento viaja. Não importa a distância. Não tem uma distância. Né? Quando você fala assim, vibro pelo
Meu irmão desencarnou faz 5 anos. Você lembrou dele, por acaso? Ele vai chegar nele. Não tenho a menor dúvida disso. Perfeito. Tá certo? Né? Então, e não esqueça, mais importante de tudo, aí sim você falou, vibrar pelo seu lar. Vibro pelo meu lar, para que a espiritualidade, os espíritos de luz, os espíritos amigos, tragam aqui nesse lar compreensão, fraternidade, compaixão entre nós, e que nós sejamos unidos. Agradecer a nós por esse, agradecer a Deus por esse lar maravilhoso que nós temos. Então não esqueça de vibrar pelo seu lar. Vibrar por um desafeto também? Também. Se você tem um desafeto, vibre por fulano, para que a espiritualidade mude sua forma de pensar. Eu não tenho nada contra ele. Sabe? Isso é importante. Ele vai receber. Ele vai receber. Já vai rompendo aquele coração endurecido, exatamente, né? Talvez aquilo, exatamente, aquela animosidade. Agora, não faça uma lista muito grande de vibração. Faça aquilo que é necessário. Exatamente. Sim. Né? E aí depois que você vibrou... É o que tocar no coração, né? Às vezes tem semana que você vai estar pensando mais em alguém que desencarnou, na outra você está mais comovido por uma tragédia. Isso. Na outra você acabou de ver ali o vizinho que não vai com a tua cara, você já vai fazer o evangelho. Se você sabe que o seu vizinho está desempregado, vibra pelo meu vizinho fulano que ele encontra emprego. Pelo todos os desempregados que tenham fé em dias melhores e tal. Aí você vê que vem no seu coração a palavra. Tá certo? Depois que você terminou a vibração, aí nós vamos ficar alguns segundos em silêncio para agradecer ou pedir a Deus, nosso Pai. Conversar com o nosso Pai. Por quê? Porque cada um da família tem a sua necessidade particular. Aí é a prece. Aí a prece é final. Aí cada um em silêncio pediu o pai, o filho pediu para passar na prova, outro interessa. Agradecer ou pedir. Né? Depois que todo mundo, você deu esses 20 segundinhos, 30 segundinhos, aí nós vamos para a prece final. A prece final pode ser igual à prece inicial. Tudo isso que nós falamos do começo, da prece inicial até a prece final, passando pela leitura do Evangelho, não demora mais de 15 a 20 minutos. Não demora. E isso é uma vez por semana. Se naquela família ali tem alguém com mediunidade, como proceder? O Evangelho no lar, se tem algum médium ali, dá passagem, entra em comunicação? Não, primeiro, ele não vai vir se comunicar, se tiver um médium. Por quê? Porque não é uma sessão mediúnica. Bom, quero deixar bem claro uma coisa aqui, as pessoas que estão nos assistindo que não forem espírita, pode ser evangélico, católico, ateu, não tem problema. A doutrina espírita, ela não invoca os espíritos. Não invoca. Nós preparamos o ambiente para que ele se comunique, aqueles que necessitam se comunicar. Então, como diz o nosso queridíssimo Chico, o telefone toca de lá para cá. Nós nunca chamamos, nunca o telefone daqui para lá. E tem um ambiente próprio para isso também, Exatamente. Então tem a sessão mediúnica, onde tem os médios que vão trabalhar a mediunidade psicofônica, ou psicografia, ou psicometria, ou psicofonia, o que for. Né? Audiência, clarividência, mas aí os espíritos vão. E quando também você vai fazer uma sessão mediúnica para atender os espíritos que estão com dificuldade, né? Os espíritos que estão sofredores, que nós chamamos, aí vem também os espíritos sofredores, nós conversamos, dialogamos e tal. Isso já na casa espírita, né? Na casa espírita. Nisso a pessoa já aprendeu então, como fazer, né? O evangelho não é uma sessão espírita. Então, se tiver alguém que é médium, ele não vai se manifestar. Por quê? Porque não é o ambiente que está. Com certeza, não vai se manifestar. Perfeito. Entendeu? Não vai ter aquele negócio, o médium não vai se manifestar. Porque é um estudo da vida pública de Jesus, é uma oração, e nós estamos... Né? Nós não estamos preparando o ambiente para o espírito que quer se comunicar com nós através de um médium. Não é isso. Sim. Porque o médium, o que é? É o intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual.
Então, não é o caso. É para aqueles espíritos que estão conosco ali, que são os auxiliares de Jesus, vamos dizer. Não duvide da capacidade da criança. Sim. Porque a criança, ela percebe o mundo, onde ela está, tudo direitinho, pode ter certeza disso. Eu vou contar um caso aqui, testemunha na Federação Espírita, que eu sempre conto esse caso, porque foi fantástico. Eu administro o estacionamento da Federação, né? E sábado lá tem evangelho só para as crianças. Passe, evangelho, tudo para as crianças. E chegou um garotinho e o que eu fiz? Nós damos pirulito para as crianças no sábado. Nós damos pirulito para que as crianças venham e tal, né? E então os pais falaram, puxa, as crianças hoje falaram, vamos lá que eu vou ganhar pirulito e tal, essas coisas. Crianças 3, 4 anos. Aí chega um garotinho, falou, ô tio, cadê meu pirulito? Eu falei assim, eu só vou te dar o pirulito se você me falar o que você veio fazer aqui na Federação. Ele falou, eu vim conversar com Jesus. A resposta já começou né? Eu vim conversar com Jesus. Aí eu falei assim, e você conversa? Ele falou, converso. Eu converso. Todo sábado que eu venho aqui com meu pai, eu converso com Jesus, tio. Aí fica a pergunta para vocês que estão nos assistindo. E nós conversamos com Jesus? Então, assim, a criança sabe... O entendimento dela, né? O entendimento dela é muito mais do que nós imaginamos. Eu já vi casos na Federação de uma criança correndo dentro do salão e a palestrante ia começar a falar a reflexão, o tema, e a mãe puxou a criança pelo colo, a criança começou a chorar, ela falou, não mãe, deixa a criança, pode deixar, ela não atrapalha em nada. Quando ela começou a fazer a oração inicial, para começar a falar sobre o tema, a criança parou, sentou no colo da mãe e ficou quieta. Olha. Não é? Então, é isso, a espiritualidade atuando, vendo, nós estamos, o clima, a presença, tudo isso. Vou fazer o evangelho no lar em casa e são pessoas de religiões diferentes. Como fazer? Utilizar o evangelho segundo o espiritismo? Sempre. Se você vai fazer o evangelho no lar, você vai estudar o segundo o espiritismo ou o Novo Testamento. Tá certo? Se você é espírita, a sua mãe é católica, o seu marido é evangélico, então, você convidou eles, vêm, você vai conduzir o evangelho. Sempre. Perfeito. É isso. E aí, se tiver uma reunião do seu marido através da visão evangélica, você foi convidada, vá, ouça. Respeitando. A condução dele dentro do... Exatamente. Condição dele. Acho até por isso que também fica ali, né? Evidenciando o aspecto moral. Isso. Porque ali é pra gente trazer o ensino do perdão, do amor. Isso. Não é pra ter aqueles debates dos dogmas, né? Exatamente. E de entendimento. Sim. Isso aqui não é um estudo acadêmico. Sim. Não é estudo acadêmico. Não é pra ver quem sabe mais, né? É um estudo de moral. É um ensinamento e é moral. Né? Aqui está a moral de Jesus. Se aqui está a moral de Jesus, aqui está a moral do universo. Por quê? Porque nós vamos ouvir falar de Jesus quando nós estivermos no plano espiritual. Não tenho a menor dúvida disso. Perfeito. Porque a moral de Jesus ela é universal mesmo. Entendeu? Por isso eu falo no cunho moral. Por causa disso. Porque Jesus ele não tem religião. Jesus ele ensinou o caminho dos ensinamentos do meu pai. Quem seguiu o caminho do meu pai, dos meus ensinamentos, vai conhecer o reino dos céus. E não está ultrapassado, né? A moral é sempre, já tem 2000 anos e não teve nenhuma visão da psicologia, de nada que fez diminuir o ensino do mestre, né? O evangelho no lar não vai resolver todos os seus problemas. Eu comecei a fazer o evangelho lá, eu arrumei emprego. Não é isso que nós estamos falando. Perfeito. Nós estamos falando que o evangelho no lar vai te trazer a paz, vai te trazer toda a compreensão da família. Isso vai te ajudar na sua vida. Vai, óbvio que vai. Óbvio que vai. Porque quando você chegar em casa cansado, aborrecido, a sua esposa vai entender que você está aborrecido. Então ela não vai te trazer um pequeno problema do filho, o que for. Então, vai esperar você descansar em paz. Não é? Vai respeitar a sua dor, a sua cólera às vezes. E depois sim vamos conversar. Né? Isso faz parte do evangelho no lar. Isso sim. Essa construção, né, de compreensão, de fraternidade da família.
Porque ele firma até um compromisso, porque a gente vê a empresa não tem, claro, as metas e objetivos. Sim, exatamente. Às vezes a gente não traça isso para a família, né? Família, e o Evangelho no Lar é um momento que fala assim, ó, essa estrutura, vamos todo mundo aqui ser melhor, vamos todo mundo firmar um compromisso da gente ser melhor um com o outro, vamos estudar e pôr em prática. Isso. Aí a pessoa leu ali naquela semana sobre a paciência. Pronto, ela vai ter uma semana ali de... Não só uma semana, né? Mas, como você falou, aquela semana o ensino fica mais vivo, né? Então, naquela semana, o que ela vai ter de momentos de pôr em prática? E a caridade, ela começa dentro do lar. Sim. Não adianta você ser caridoso na instituição que você pertence, faça tudo, e em casa não é. Não, comece no seu lar. Eu tenho um exemplo eu gosto muito de exemplos simples para nós entendermos, né? Então, tinha um palestrante, ele estava se preparando para vir aqui para o podcast, o assunto. Estava estudando, preparando, vendo e tal, né? Porque não sabe de onde vem as perguntas, muita coisa e tal, então nós temos que ler vários livros e tal, né? E aí ele estava lá estudando, chegou o filhinho dele, falou assim, pai, eu estou com dificuldade aqui na conta minha de matemática. O senhor pode dar uma olhada? Agora não. Agora eu estou me preparando para falar do Evangelho de Jesus aos lares. Ora. Não adiantou nada. Ele não aprendeu nada. Sim. Ele só tem eu chamo de a parte acadêmica, o conhecimento, a parte intelectual. Mas a prática, ele não percebeu. Então, pelos ensinamentos de Jesus, ele tinha que parar o que ele está fazendo, fazer a caridade, atender o filho dele. Amor, e isso o Evangelho vem trazer para nós. O amor, a minha família. Né? Então, se você tem um problema dentro da sua família, resolva na sua família. Se dedique à sua família. O que você estiver fazendo, olha, eu não vou poder vir no centro espírita trabalhar, ou na igreja, onde for, eu vou dar um tempo porque eu estou com uns problemas familiares que eu quero primeiro resolvê-los. Não tampe o sol com a peneira. Perdi meu esposo tem 1 ano e 10 meses. Alguns meses tenho sonhado muito com ele. E ele me deixando por uma pessoa que passou pela vida dele e teve um filho com ele. Mesmo ele estando casado comigo. Me deixa muito triste no sonho e sofro em dobro. Eu acordo muito triste do sonho. Nós estávamos muito bem nos últimos 15 anos. Não compreendo esse sonho. Você poderia me explicar? Deu para entender, né? Dá para entender. Bem, primeiro que assim, nós não somos, assim, temos a capacidade estudamos, de interpretar o sonho. Não é? Mas nós sabemos que quando nós dormimos, o nosso espírito se liberta e ele vai para onde ele vai encontrar com os afins. Não é? É que você ainda está muito ligada ao seu marido. Muitos anos junto, tá o marido. Então, o que nós sugerimos, nesse caso, é que você faça sempre uma oração para ele. Quando você for dormir, você faça uma oração para o seu marido. Fale o nome dele e faça uma oração, Ave Maria, um Pai Nosso, para que ele fique tranquilo onde ele estiver. Tá certo? Esse é um ponto. E outro ponto, você faça uma oração para o seu anjo de guarda, para o seu mentor espiritual, para que ele acompanhe o seu espírito, para que ele vá para um lugar bom. No plano espiritual, ele pode ouvir uma palestra, ele pode trabalhar no bem, ele pode estudar, fazer muita coisa. Então, que o seu mentor espiritual acompanhe o seu espírito. Então, você vai fazer 2 orações. Uma para o espírito do seu marido, né? E a outra para o seu mentor espiritual, tá? Se você se sente magoada, tal, e se você tiver vontade de chorar por algum motivo, tal, chore. Não tem problema nenhum. Não tem como você guardar essa dor no peito. Mas assim que você acabar de chorar, faça uma oração para o seu marido. Faça sempre uma oração para ele. Que ele fique bem, que você está bem. Faça uma oração para que ele vá progredindo, evoluindo. Tá? Perfeito. Tá certo? E você começar a ter
dormir bem, não ter esses sonhos, mas através do seu mentor espiritual, que é diferente. Perfeito. Tá bom? Você me permite acrescentar dentro dessa questão, Jerônimo? Nem sempre, me corrija se eu estiver errado, nem sempre o sonho é um encontro espiritual e é uma realidade. Às vezes a nossa própria mente nos sabota. Exatamente. Eu quero crer que essa questão é mais de um medo que ela teve durante o período que ela estava com ele, dele ter esse retorno para a antiga companheira, do que propriamente ser uma realidade. Isso. Até porque porque ela disse que viveu tão bem os últimos 15 anos. Então, às vezes, a gente interpreta o sonho no aspecto negativo e nem sempre é uma premonição, nem sempre é um encontro dos espíritos, né? Eu costumo brincar com a minha esposa que direto ela acorda e fala: eu sonhei, e isso há muitos anos já casado, eu sonhei que uma onda vinha e não sei o que, um monte de tragédia. Aí eu falo: benzinho, eu tô tranquilo porque graças a Deus você nunca acertou nenhum. E agora ela tá começando a acreditar que ela não acerta mesmo, porque no começo ela levava aquilo e ficava até angustiada. Trazia uma angústia aqueles sonhos. Então ela foi vendo que não acontecia nada, né? E aí ela fica mais tranquila. Então eu acredito que muitas vezes a nossa própria mente, alguma coisa que a gente tem muito medo, alguma preocupação constante que está até no subconsciente. Então, e assim, como se tivesse uma sombra na vida dela ainda. E às vezes nem... E não tem. Então, assim, por isso que ela tem que fazer oração para ele. Sim. E pro mentor espiritual. Começar ela ter a liberdade espiritual, vamos dizer assim. Sim. É isso, entendeu? E fazer o evangelho no lar. Como que o plano espiritual encara a retirada dos restos mortais de um cemitério para outro cemitério longe daquele que foi o seu domicílio? Sendo que a pessoa, ela foi um suicida e já se passaram 28 anos. Bom, ela falou como que encara a espiritualidade, é isso? Isso, Ou a doutrina espírita? Como que o plano espiritual encara? Então, o plano espiritual não liga para isso. Não tem nada. Por quê? Porque isso somos nós que temos isso. Porque, assim, quando nós perdemos um ente querido, aquele corpo representa aquele ente querido ainda. Para nós que estamos aqui no terreno. Então, por exemplo, para remover o corpo, como ela falou, os restos mortais, o plano espiritual não tem nada a ver. Ou seja, ela não está mexendo com o espírito desses restos mortais. Ela está mexendo com os restos mortais. Como se eu tirasse essa minha roupa, colocasse ali e alguém mexesse nela, e nada ia me afetar. Exatamente. Bom exemplo, é isso mesmo. É como se eu tivesse tirado essa camisa, pô lá, qual o problema? Mexer na camisa vai mexer comigo? Não, tem nada a ver. Tá certo? Mas se ela tem essa necessidade de fazer, faça. É necessário? Não. Mas tem necessidade, faça. É isso. Entendeu? Porque... repare como é que fica então as pessoas que são cremadas, que o pó é jogado no mar ou na selva, onde a pessoa quiser, no jardim e tal, né? Então, porque a família ela acha que ela cuidando, entre aspas, dos restos mortais, ela está cuidando daquela pessoa ainda. Ela está demonstrando o carinho que ela tem por ela. O carinho está no pensamento, né? Carinho, amor, fazer uma oração para ele, que ele esteja bem. É isso que vale. Os restos mortais, o plano espiritual não... Se eu puder usar esse termo para você, não liga para isso. Perfeito. Não liga para isso. Perfeito. Excelente. Lê e não entende, os benfeitores espirituais ficam tristes, né? Não tem nada a ver. Se você leu e não entendeu, não faz mal. Faça a oração. Quando você for continuando, você vai entender. Né? Por quê? Porque a doutrina espírita ela é tão eterna como o espírito, o estudo da doutrina espírita. É assim, toda vez que... Eu já li o livro dos espíritos umas 3 vezes, e toda vez que eu leio, eu aprendo alguma coisa diferente. Por quê? Porque eu deixei de ler aquilo? Não, é porque o meu horizonte é outro. Então, quando eu li a primeira vez, ele era assim. O meu horizonte de conhecimento. Depois eu li, estudando, lendo, ele já é assim. E quando eu li a terceira, ele já está assim. E quando eu li a quarta, ele está mais assim. Então,
Como você tem uma visão maior, o seu horizonte é maior, você começa a entender mais. Tá certo? Então, aquela frase que você não entendeu, e mesmo que você entendeu, quando você vai ler, você vai ter outro entendimento melhor ainda. É muito interessante isso. Se a gente fizesse uma analogia dos benfeitores espirituais conosco, como nós com nossos filhos. Isso. Vamos dizer, um filho vai para a escola, a gente fica feliz só dele querer ir e tá indo para a escola. Isso. A gente sabe que o conhecimento ele vai alcançando gradativo, né? Com certeza. Eu acho que os benfeitores espirituais, eles se alegram muito da gente, só o fato de a gente estar desejando, né? Porque eles sabem que o conhecimento, a gente, tendo boa vontade, a gente vai assimilar uma hora ou outra, né? É assim, se nós... É porque as crianças são levadas a tirar a nota, para trazer a nota boa para o pai e para a mãe. Nós não conseguimos, né? Porque nós não conseguimos transmitir isso para os filhos, que o conhecimento que ele vai ter do estudo já traz a própria nota. Então, o conhecimento que nós temos do Evangelho de Jesus vai trazer para nós o nosso benefício, que nós tanto buscamos. Por quê? Porque nós vamos ser construtores de um mundo melhor. Um mundo que nós reclamamos, que nós falamos que é violento, que é desamor, tudo aquilo que nós achamos que é ruim no mundo. E nós esquecemos que nós somos construtores desse mundo. Então, nós temos que refletir, qual é a parcela de mal que eu estou participando nesse mundo mal? Uhum. Né? Então, não, a minha parcela vai ser do bem. Né? Mesmo que tenha 10 mal, não faz mal, a minha parcela é do bem. É igual a historinha do passarinho que foi apagar o incêndio da floresta, né? Ele ia pequenininho com o biquinho, ia num lago, pegava aquele biquinho com água, jogava na floresta. Aí ele estava indo e encontrou com vários pássaros voltando. Falou, o que você está fazendo? Eu estou apagando o fogo da floresta. Falou, mas com esse biquinho, com esse pouquinho d'água? Ele falou, estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Se todos fizessem, né? Assim somos nós, entendeu? Então nós vamos fazer a nossa parte.